Hoje estamos prestando uma merecida homenagem ao nosso amigo Reverendo Miguel Luiz dos Santos. Afinal, quem é o Reverendo Miguel Luiz dos Santos? Muito bem, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Nascido em 15 de junho de 1943, foi criado em Anchieta, no Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, não é? Filho de Sebastião Luiz dos Santos e de Francisca Ursina dos Santos, mais conhecida carinhosamente como Dona Lucy. Coincidência ou não, Lucy também era o nome da sua primeira professora. Era uma família de 10 irmãos. Seu pai, que era um idealista convicto, membro do Partido Comunista, vivia na clandestinidade e poucas vezes estava em casa, pois era constantemente perseguido pelo DOPS, Departamento de Ordem da Polícia Social. Assim sendo, Dona Lucy, sua mãe, com a ausência do marido, embora não tivesse muito estudo, foi uma guerreira, assumiu a família e soube conduzir a mesma, fazendo de tudo para criar os filhos. Dona Lucy lavava roupa para fora. Muitas vezes saía para entregar as roupas pela manhã e só voltava às 3, 4 horas da tarde. E então era quando as crianças iam almoçar. E sabe o que comiam? O pão com café, que deveria ter sido de manhã nessa alimentação, não é? Pois com todo esforço da sua mãe, era o que dava para comprar. Assim começa a história de Miguel Luiz dos Santos. Em 1951, algo muito ruim aconteceu. Sua irmãzinha Lucimar, caçula de 7 anos, vindo da escola com os seus chinelinhos nas mãos, furou o pé em um prego enferrujado, mas nada disso em casa. Passando alguns dias, deu tétano e ela veio a falecer. Que tristeza para aquela família perder a sua caçula. Outra tragédia acontece na família. Miguel Luiz, ainda criança, viu seu irmão mais velho, João, tornar-se alcoólatra. Miguel, embora criança, preocupava-se com o seu futuro. E vendo seu irmão João naquela situação, temia que o mesmo acontecesse com ele. Estudando no Colégio Paraíba, em Anchieta, terminou o primário em 1947. Com o propósito de estudar à noite, para concluir o ginásio e depois o científico, pois era assim naquela época. Mas Miguel Luiz precisava trabalhar para ajudar em casa, ajudar a família. Então veio seu primeiro emprego. Era uma loja de artigos militares. Avenida Marechal Floriano, 58, Largo Santa Rita, no centro do Rio de Janeiro. Miguel Luiz dos Santos, aos 14 anos de idade, pensava ainda mais forte no seu futuro. Fez uma inscrição para a Marinha do Brasil. Talvez influenciado pelo seu trabalho, que trabalhava com artigos militares e recebia ali muitos militares, é possível que isso tenha o influenciado, não é? Sendo ele muito estudioso, logo foi chamado. Imaginem a alegria que sentira ao receber aquele telegrama, não é? Entrou para a escola de aprendizes da Marinha. Fez prova e passou com louvor, inclusive nos testes de saúde. Miguel Luiz, que nunca tinha se separado da família, agora embarca em um navio da Marinha, com destino a Florianópolis, Santa Catarina. E isso acontece em 5 de novembro de 1952. Foi muito difícil essa separação, mas teve que se acostumar, não é? No dia 30 de maio de 1953, assinou seu compromisso como militar das Forças Armadas, Marinha do Brasil. O Miguel está vencendo, o seu futuro está brilhando, não é? As ordens da autoridade que estiver subordinado, respeitar os superiores será, tratar com afeição os irmãos de arma e com bondade subordinado, e dedicar inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida.
E a sua jornada com Yahushua, a sua jornada com Cristo, como foi? Um dia bateu em sua porta um fotógrafo, oferecendo seus serviços. Era o Evangelho chegando à sua casa. O irmão Miguel, seu xará, alagoano, da terra dos seus pais, não é? Conversa vai, conversa vem, surge um convite muito especial. O Miguel o convida para uma visita à Igreja Metodista Wesleyana em Campo Grande. Depois de vários convites feitos pelo irmão Miguel, o marinheiro, o machão, não é? O leão, Miguel Luiz dos Santos, vai à igreja em Campo Grande. A igreja estava situada na rua Gissara, era um barracão muito abençoado. O pastor era o saudoso pastor José Bendes da Silva. A igreja estava em festa aquele dia e o pregador era Silmar Coelho. E a mensagem pregada foi: o que farei de Jesus chamado Cristo? Vou repetir, hein? O que farei de Jesus chamado Cristo? Depois da mensagem, um apelo simples, porém cheio de unção, não é? Comparando a prisão de Barrabás com a libertação de Yahushua, de Jesus. Quem liberta Yahushua tem salvação, dizia o pregador no apelo. A escolha é sua. Naquele momento, algo inacreditável aconteceu. Isso mesmo, com Miguel Luiz dos Santos. Ele foi à frente, chorando. Era o machão, o marinheiro comunista, não é? O militar, que até então dizia: homem não chora. Quando Miguel Luiz chega ao altar, olha para trás, não havia ninguém ao seu lado. Ele estava sozinho, pois Orminda, sua esposa, também vinha com as 3 crianças. Enquanto ele caminhava, sentiu uma mão tocando as suas costas e empurrando-o para a frente. Orminda ainda vinha distante, não tinha ninguém com ele. Só poderia ser a mão de Yahushua, o nosso Cristo, glória ao Eterno. Este é o dia 9 de maio de 1970, data marcada no plano perfeito e imutável do Eterno. Este encontro estava marcado no céu. Miguel, Orminda e as crianças, todos tiveram este encontro maravilhoso com o nosso único e suficiente Salvador. 9 de maio de 1970, Igreja Metodista Wesleyana, no Barracão, em Campo Grande. Mas havia um problema. Miguel era viciado em cigarro, mas depois de muita luta, o vício de 20 anos terminou em apenas 8 dias. É assim quando alguém abre o coração e deixa o Espírito Santo trabalhar, não é? Chegou então o dia do batismo. Miguel, Orminda e os filhos, o Washington e Miguel Júnior, todos batizados no mesmo dia. Houve uma festa no céu. Miguel Luiz estudou teologia, tornou-se bacharel, foi ordenado pastor e construiu e dirigiu várias igrejas, entre elas a Igreja Metodista Wesleyana no lote 15, em Duque de Caxias. Morando em Ioaíba, Campo Grande, saindo de casa com a sua família às 6 horas da manhã para chegar às 9 para a escola bíblica dominical, não é? Tomavam uma condição para Campo Grande, tomavam outra para Parada de Lucas, de Parada de Lucas outra para Duque de Caxias, e de Duque de Caxias outra para o lote 15, fazendo o mesmo itinerário de volta para a sua casa, muitas vezes à noite, sábados, domingos, com chuva ou com sol. Lá estava a família, a caminho da obra do Senhor. Foram 2 anos neste sofrimento, de 1976 a 1978. O tempo passou, outras igrejas dirigiu, muitas coisas aconteceram, mas um dia o pastor Miguel Luiz dos Santos foi procurado por um grupo de irmãos e alguns alunos seus que estavam sem igreja e sem pastor, e pediram a sua ajuda. Ele relutou no começo, mas enfim, começa aqui a Igreja Wesleyana Independente em Cosmos, Campo Grande, não é?
Começou em um galpão alugado. Isso acontece no final do ano 1998. Os cultos eram bastante frequentados, muitas almas foram alcançadas para a glória do Eterno. Em 2001, o proprietário do galpão, vendo o crescimento da igreja que marchava exitosamente, resolve aumentar o aluguel acima das condições da igreja. Assim sendo, a igreja se firmou na oração. Então surgiu um lote de 12 por 40, que tornou-se um depósito de lixo. A igreja então aluga esse terreno, retira mais de 2 toneladas de lixo colocado ali pela vizinhança, não é? Foi feito um empréstimo de R$18 mil no Banco Real. E a construção começa na Rua Iguaraçu, 895 Cosmos, Campo Grande, Rio de Janeiro. A igreja foi crescendo, mas um tempo depois, mesmo antes de terminar a obra, com as paredes ainda no tijolo e o piso no cimento grosso, mas já com os bancos de madeira de primeira qualidade, instrumentos, tudo funcionando, vieram sérios problemas de saúde, tanto do pastor Miguel como da sua esposa, a irmã Orminda, impossibilitando-os continuarem com o trabalho. Foi então que o pastor Miguel Luiz dos Santos conheceu no Copaso, Conselho de Pastores da Zona Oeste, o reverendo Francisco Alves, então presidente do projeto missionário Boas Novas, com sede à Rua Itajibá, 315 Cosmos, Campo Grande. O reverendo Miguel Luiz propôs passar o trabalho para a responsabilidade do reverendo Francisco Alves, pois lhe pareceu uma pessoa bem confiável. O reverendo Francisco Alves relutou por um tempo, mas acabou assumindo o trabalho, pois a Igreja Metodista Oesiana Independente lhe passou tudo, sem lhe pedir nada em troca, nem mesmo as parcelas do empréstimo que ainda estavam sendo pagas. Assim, o projeto missionário Boas Novas chega à Rua Iguaraçu, 895, Antiga Rua 3, em Cosmos, Campo Grande. Mais tarde, em 10 de janeiro de 2010, é formada uma nova diretoria. Então, a igreja recebe um novo CNPJ e um novo nome: Igreja Batista Missionária Boas Novas, lugar de gente feliz. Hoje em crescimento, não mais pagando aluguel do terreno, mas com 3 lotes de 12 por 40 cada, tudo pago, para a honra e glória do Eterno. Fica aqui a eterna gratidão ao reverendo Miguel Luiz dos Santos. Os bancos de madeira, lembram, foram doados a uma igreja Assembleia de Deus em Baixa Quente, lá no Vale do Jequitinhonha, em uma viagem missionária. Portanto, um pouco da história do reverendo Miguel Luiz dos Santos. O que mais? O que mais é o reverendo Miguel Luiz dos Santos? Muito bem. É oficial da Marinha do Brasil reformado. É pastor jubilado da Igreja Metodista Wesleyana. É bacharel em teologia. É juiz de paz eclesiástico. É capelão civil. É fundador da CONBRAE, Convenção Brasileira de Igrejas Evangélicas. É fundador da ABRACE, Associação Brasileira de Apoio Cristão Eclesiástico. É fundador da Igreja Metodista Independente. É fundador da JUPAZEB, Associação Brasileira de Juízes de Paz Eclesiásticos. É também fundador do CECAP-RJ, Conselho Estadual de Capelães do Estado do Rio de Janeiro. É fundador do TRIABIR, isso mesmo, Tribunal Arbitral das Instituições Eclesiásticas. É também mantenedor do projeto missionário Boas Novas, atuando no campo missionário com as suas ofertas, a sua colaboração. É participante das organizações CEFORTE, Centro de Formação Teológica Boas Novas, ABRAJUP, Associação Brasileira de Juízes de Paz Eclesiástico, ABRACE,
ou seja, Associação Brasileira de Capelães Civis Evangélicos, presidente de honra do projeto missionário Boas Novas, autor do livro Minha Vida, Minha História, autor da revista de estudo Geração de Ouro, autor da revista de estudo Criança no Novo Tempo, autor da revista de estudo A Lei Perfeita. É medalha de honra ao mérito da Rede F7 de Comunicações. Recebeu também moção honrosa da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro e também da ABRACE, Associação Brasileira de Apoio Cristão Eclesiástico, na qual é um dos fundadores. O reverendo Miguel Luiz dos Santos tem 88 anos, mas é jovem, não é? Casou-se em 27 de 11 de 1953 com Orminda Rodrigues da Silva Santos e ficaram juntos durante 58 anos, quando Orminda veio a falecer, em 11 de julho de 2011. Tiveram 6 filhos, hoje são 9 netos e 4 bisnetos. Uma família abençoada. E assim concluímos simplificando a história de Miguel Luiz dos Santos. Que o Eterno continue abençoando a sua vida em nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Igreja Batista Missionária Boas Novas, lugar de gente feliz. Sabemos que vai, se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Receba a minha saudação, irmão, com a graça e a paz de Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero agradecer aos senhores que me honraram com esse convite, com essa recepção. É um dia muito especial mesmo. Estamos comemorando mais um ano desse tabernáculo. Miguel Luiz, é um prazer e é uma honra poder transmitir uma palavra de agradecimento pela sua vida, porque desde que eu conheci o senhor tem sido referenciado na minha vida. Então, o senhor é um amigo, é um conselheiro e é um troiano, né? Continue assim, porque o senhor está... É impossível expressar em palavras, porque o senhor está do lado do homem que também é um referencial, nosso reverendo Francisco Alves. Que Deus continue abençoando, receba força, saúde e vigor, fé e amor. Fique debaixo das potentes mãos do Eterno. Amém. Pastor Miguel Luiz, tudo bem? A paz do Eterno reine sempre, eternamente no seu coração e no meu. É com satisfação que eu lhe mando a paz do Eterno para o seu coração, para que você saiba que você não está esquecido nos nossos corações. Um abraço grande para você e toda a sua casa. Reverendo Miguel Luiz, olá. Eu espero que quando o senhor ouvir e ver esse vídeo, essa pequena homenagem que nós estamos prestando ao senhor, eu gostaria que essas palavras calassem profundamente no seu coração. No sentido de agradecer primeiramente ao Pai por sua vida, por sua história, por sua carreira. Eu sei que no decorrer dos anos, muitas vezes, de várias formas, o senhor deve ter sentido, como humano que o senhor é, o senhor deve ter sentido, poxa, o meu trabalho não foi tão honroso assim, ou muitas pessoas, com certeza, não corresponderam. Isso faz parte da vida, isso faz parte do viver, mas uma coisa que eu quero que o senhor saiba e fica registrado no seu coração, as palavras que os amigos de Davi disseram para ele no momento de muita guerra: volte para Israel. Não estou dizendo para o senhor voltar para lugar nenhum, para o senhor permanecer. Volte para Israel, porque o Senhor é a lâmpada de Israel. Ou seja,
o Senhor tem história. Então, pastor Luiz Miguel, o Senhor tem uma história que precisa nos ajudar. O senhor pode ter certeza que ao longo do seu trabalho, muitas vezes o seu falar e o seu não falar já é uma mensagem. O seu silêncio para nós que estamos ainda, vamos dizer, nessa correria ministerial, é uma lição muito grande para nós. Então se sinta amado, se sinta acolhido, em nome de todo o pessoal da Abrace e da minha igreja, enfim, do povo de Deus. Um grande beijo, um grande abraço da sua amiga e irmã, pastora Mirza. Meu amigo, pastor, reverendo Miguel Luiz, que bom saber que o senhor tem um amor especial, né? Deus colocou esse amor por essa obra, né? Aqui nesses sertões secos. Dá para o senhor notar aí, pastor, os fundos da imagem. Não tem vida, né? Mas cada vez que vocês, assim, o senhor, com esse sentimento que Deus colocou no coração em ajudar, vidas estão sendo alcançadas. Parabéns e muito obrigado pelo carinho. Rio Grande do Norte, Pernambuco, com extensão na Bahia também e no Piauí. E hoje aqui está aí o resultado de trabalho que nós estamos fazendo, essas vidas que agora vão descer as águas do batismo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a partir deste passo, vocês fazem agora fazer parte como membros do corpo da Igreja de Cristo. Vão poder ter acesso à Santa Ceia e vão ter também responsabilidades. Como membro, vocês poderão ser corrigidos, disciplinados, né? Cada igreja tem sua norma, seu estatuto. Então, nada impede alguém de ser batizado, a não ser se ele não estiver pronto de todo o coração para obedecer. Se você está pronto, então você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E você vai ser um gerador de almas. Você vai sair dessas águas para gerar mais vidas para Jesus. Ser testemunha do Senhor Jesus. Amém?
Escolheu o reverendo Miguel, escolheu o reverendo Francisco, escolheu a pastora Marilene Torres, os nossos mentores, escolheu esses obreiros dessa casa, escolheu essa juventude para te louvar, escolheu essa igreja para te servir. E é por causa dele que nós continuamos a lutar. Muito obrigado, Deus. Que o teu nome seja glorificado todos os dias em nossas vidas. E se porventura algum de nós, no meio da caminhada, estiver cansado, segura nas nossas mãos, nos conduz até o outro lado, mas não nos deixe desistir. Leva-nos para casa, leva-nos guardados, protegidos. Prepara para nós uma boa noite de sono, uma boa volta para casa. Livra-nos dos acidentes, do homem sanguinário, da vara perdida, e nos dê uma boa noite de repouso. Muito obrigado por mais uma noite memorável. Muito obrigado pela tua força e presença do Senhor. Assim te oramos, assim te agradecemos. Em nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, a fé, a bondade e a esperança, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E os campeões!